Meu nome é Cícero do Amaral Catani, nascido em Santiago, num distrito, numa fazenda no Carovi, em 4 de janeiro de 1940. Até aos 6 anos morei nessa fazenda, na região das Missões. Depois fomos para Santo Ângelo, cidade onde meus pais conheceram o Luiz Carlos Prestes, de onde partiu a famosa coluna. Entre os integrantes dessa coluna havia um tio meu chamado José. Aos 10 anos, meu pai, que exercia uma atividade política, era um comerciante bem posicionado na cidade, chegou a ser presidente da Associação Comercial de Santo Ângelo. Ele, atraído pela possibilidade que o Paraná, do início dos anos 50, oferecia, ele nos trouxe, nós, os 5 filhos, 2 agregados, para uma cidade chamada Paranavaí, que na verdade era uma rua só. Ele tinha uma propriedade nas barrancas do Rio Paraná, no que seria hoje, seria entre Porto Rico e São José, Porto São José. Eu e minhas irmãs ficamos internos em Curitiba. Eu estudava no internato paranaense e elas no colégio Nossa Senhora de Lourdes, do Cajuru. Meu pai, ele tinha uma posição política que podíamos até se chamar de esquerda, dessa conceituação mais recente, mas ele tinha uma postura anti-integradista. Ele fez discursos muito fortes, muito radicais, da condição de vereador. E tinha também um jornal chamado O Combate. Eu tenho poucas memórias sobre o jornal, mas me lembro que o jornal tinha lado, tinha posições, e o alvo principal era o integralismo. No Paraná, ele proprietário de uma área que mais tarde veio a se saber que se tratava de um grilo de terras, na areia branca do Tucum, um dos maiores grilos de terras do Paraná, com vários andares de ocupação, e acabou deixando a região e se dedicando à corretagem de terras, de fazendas, de loteamentos. Ele foi considerado, na época, um pioneiro, um desbravador, tanto que ele é homenageado com o seu nome em várias ruas de várias cidades daquela região, em Curitiba, inclusive, pelo seu espírito pioneiro. Ele morreu jovem, aos 48 anos. Ele morreu em seguida à chamada campanha da legalidade. Ele, inclusive, próspero industrial, ele se prestou a ir a Florianópolis, por exemplo, entre outras missões, a tomar pulso, né, de como se comportava a população da cidade. A pedido do coronel Carlos Cairoli, que era chefe do Estado-Maior daqui da região militar.
Meu pai veio a morrer em seguida, vitimado por um câncer, e encerrou a sua vida aqui. Eu, pessoalmente, não convivi com ele como hoje lamento não ter podido. Eu, aos 17 anos, fui trabalhar num jornal de Maringá chamado O Jornal, do Ivens Lagoano Pacheco, onde eu me iniciei no jornalismo. Eu aprendi as primeiras lições. Eu comecei como revisor e evoluí para reportagem, exerci todas as funções dentro do jornal, que era diário. Em 1961, o jornal Última Hora estava lançando sua edição paranaense e começou a selecionar os primeiros profissionais para integrar o seu quadro. Eu fui um dos profissionais selecionados. O jornal já circulava, eu peguei o jornal já com alguns meses de vida e fiz uma carreira muito rápida dentro do jornal. Na reportagem e fazendo os plantões noturnos. O jornal Última Hora, cuja origem é carioca, é o jornal que nasceu no Rio de Janeiro, no acerto, na necessidade que o getulismo tinha de ter o seu próprio veículo, em meio ao Globo, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Diário Carioca e tantos outros que tinham posições exacerbadas contra Getúlio Vargas. Getúlio, também não sei como, em que ocasião, foi convencido pelo Samuel Weiner a ter o seu próprio jornal. Daí o surgimento do jornal e a sua identificação até o fechamento com os herdeiros do getulismo, né? E essa tendência de jornal que abrigava o discurso do trabalhismo no Brasil. Em seguida veio a edição de São Paulo, que por um incrível paradoxo, o sócio do Samuel era o empresário, capitão de indústria, Francisco Matarazzo, sobrinho. O dono do prédio onde a Última Hora de São Paulo se instalou era de propriedade do magnata. O Samuel percebeu que, com a estrutura gráfica que dispunha em São Paulo e a posição estratégica, ele poderia levar o jornal a outros estados. A primeira experiência foi nas grandes cidades do interior de São Paulo, com suas edições regionais, a partir da edição base, né, que era o Jornal de São Paulo, a Última Hora Paulista. Aí surgiu a edição paranaense da Última Hora. Era um jornal de 10 páginas, a sua característica era a sua cor azul, sua marca azul, um jornal muito bonito, né? Graficamente foi uma revolução no Brasil e no Paraná, na sua época, realmente ele chamava atenção pela sua ousadia gráfica. A redação chegou a ter talvez os 25 melhores profissionais do jornalismo paranaense. Para a gente ter uma ideia da importância que era trabalhar no jornal Última Hora. Por exemplo, o Valmor Marcelino, falecido, escritor, dramaturgo, era repórter policial.
O Enéas Farias, que mais tarde veio ser senador da República, era repórter policial. Silvio Bach, veio ser conhecido, cineasta, era repórter, fazia noticiário na área de economia pela sua formação acadêmica. E tantos outros que eu, ao longo do meu depoimento, posso vir a lembrar. Enfim, eram jornalistas da melhor qualidade e foi possível ter esse quadro porque o piso salarial do jornalista da última hora era o de São Paulo, que na época é um piso salarial alto para os padrões curitibanos. Então, nós éramos jornalistas que nos dávamos o luxo, entre aspas, esse luxo, de, por exemplo, comandar as greves. Porque, além da formação, digamos, ideológica dos seus profissionais, todos com tendência mais à esquerda do que qualquer outro, era um jornal que tinha uma missão de dar cobertura ao movimento sindical, né? Onde ele era muito forte. O jornal, apesar de suas 10 páginas, ele era um jornal compacto, mas o seu forte eram as colunas. Por exemplo, na página 2, tinha uma coluna chamada Fala o Povo, onde o redator, onde eu também fui um dos redatores, escrevia como o povo falava. Os mesmos erros, né? A linguagem que mais se aproximava à conversa do povo de rua. Na página 3, vinha, de um lado, uma coluna de noticiário político, editado na época que eu entrei por Jairo Regis, de militância do Partidão. Ele acabou a sua carreira, ele foi o criador, ao ser caçado e expurgado do jornalismo paranaense, foi ser o cara que lançou a revista Placar para Abril. Da Placar, ele acabou ocupando outros cargos dentro da empresa e se aposentou como distribuidor da Abril no Espírito Santo. Tínhamos jornalistas, o Jairo do lado esquerdo, não a propósito, mas do lado direito tinha a coluna política, por trás da cortina, escrita por uma sucessão de grandes jornalistas. O José Augusto Ribeiro, com o Adherbal Fortes, enfim, jornalistas do primeiro time da imprensa paranaense. Em seguida vinha, na página seguinte, uma outra coluna chamada Fórum Sindical. Era a coluna social do sindicalismo curitibano, principalmente. Era onde os sindicatos se comunicavam. Tinha um espaço e era leitura obrigatória. Ao lado dessa mesma página, tinha uma coluna chamada Plantão Militar, voltada para as atividades do Exército e da Polícia Militar em Curitiba. Essa coluna depois gerou processos e prisão do seu titular, era o Valmor Vaz, sargento do Exército, o que provocou grande indignação entre a oficialidade, né, curitibana, né, os oficiais sediados em Curitiba. Então, é inadmissível
que o sargento do Exército, terceiro sargento do Exército, fosse titular de uma coluna daquela importância que dava o dia a dia dos quartéis. Promoções, remoções, enfim, a rotina da 5ª Região Militar. Depois vinha colunas como Luzes da Cidade, por onde passaram vários jornalistas, mas era onde a Última Hora chegava às sociedades de bairro, os clubes de bairro que eram importantes na época. Cada bairro tinha seu clube, né? E promovia um concurso anual chamado Luzes da Cidade, que atraía, aglomerava todos esses clubes e acabaram, por patrocínio da Última Hora, fundando o que seria a Associação dos Clubes de Curitiba. Depois vinha o esporte. O esporte tinha nomes como Rafael Munhoz da Rocha, que fazia turf, Vinícius Coelho, que mais tarde veio ser interventor do Sindicato dos Jornalistas, e um homem que delatou seus próprios companheiros, né? Tinha, enfim, outros nomes. E terminava com uma matéria que ele chamava gráfica, que era onde o jornal, né, disponibilizava todos os seus recursos gráficos, uma matéria especial. A par dessas colunas locais, tínhamos Stanislau Ponte Preta, tínhamos Hora Bolas de São Paulo, tínhamos os melhores colunistas que escreviam para a Última Hora do Rio, também eram aproveitados aqui e em São Paulo. Então, tinha em 10 páginas uma leitura farta, competente, e uma linguagem jornalística que hoje, para a época, era moderníssima, era muito avançada, porque o jornal Última Hora introduziu aqui o conceito americano do lead, do jornalismo americano, né? O que, quando, por quê, onde, né? Que se resumisse a notícia em poucas linhas. Mas a Última Hora tinha como finalidade principal era de dar garantias aos simpatizantes de Getúlio, depois de Jango Goulart, né? Nas suas políticas de relacionamento com as classes média e classe baixa. Daí, as colunas sociais voltadas para os bairros, daí a coluna Fala o Povo, falando dos problemas dos bairros, daí o esporte amador, que foi uma revolução, cobria-se o esporte amador, futebol de várzea, enfim, foi um jornal estudado para atingir a todos os segmentos. Ao longo de um ano, talvez até menos, veio a ser o jornal de maior tiragem do Paraná. Nenhum outro na história do Paraná alcançou os 30.000 exemplares diários da Última Hora. Última Hora, impressa em São Paulo, vinha de caminhão de São Paulo até Curitiba, chegava às bancas numa frota própria, ela, em torno das 9, 10 horas da manhã, quando todos os outros jornais já estavam, né, circulando. Tinha um preço de capa mais alto que os jornais locais, porque acompanhava o preço de capa do Jornal de São Paulo. Enfim, o jornal que talvez o Samuel Weiner tenha idealizado para chegar às massas, realmente ele conseguiu com as edições regionais da Última Hora. Era muito influente no movimento sindical, o que despertava, por outro lado, né, a animosidade
por exemplo, da Associação Comercial, que era o símbolo, né? O símbolo da direita curitibana. Né? A Associação Comercial tinha importância que hoje nenhuma outra instituição empresarial tem. Ela era fortemente, era uma organização muito bem estruturada e politicamente bem posicionada. Ela representava, digamos, os sentimentos da direita. Por isso, o jornal não tinha anúncios e nem cuidava de tê-los. Lógico, o jornal tinha um alto custo. E como manter esse alto custo? Tem informações que até hoje eu não sei. Presumo que quando se acertou com Getúlio, posteriormente com Jango, devia ter encontrado mecanismos, né, para que houvesse dinheiro suficiente para manter as edições espalhadas pelo Paraná, posteriormente Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco. Aqui, no Paraná, e é importante que se saiba, o jornal chegou pelas mãos do PTB. Sabe? O PTB que abriu os caminhos para o jornal circular. O PTB era aliado ao governador Ney Braga. E o fato de ser aliado ao Ney Braga criou um vínculo muito profundo. Né? O jornal se identificava, às vezes até em demasia, com o Ney Braga, governador. O Ney Braga entendia que o jornal precisava de ter algumas liberdades para criar que seria uma cortina de fumaça sobre essas posições que ele assumia em defesa do Ney. Então o Ney, periodicamente, através do seu secretário de imprensa, Antônio Brunetti, ele fazia um rodízio de secretários que poderiam ser criticados, secretarias que podiam ser alvos de matérias especiais, serviços públicos que poderiam... Normalmente estava liberado trabalho, assistência social e segurança. Né? Mas eram todos homens dele que sabiam que a orientação para cobrir as atividades, o lado ruim, o negativo, emanava do Palácio. Isso quando eu digo, porque fui repórter, daqui eu saí para ser chefe da sucursal, instalar a sucursal de Paranaguá, voltei para cá para ser o responsável pela redação do jornal. Né? Quer dizer, essa intimidade da direção da Última Hora com os seus financiadores, evidentemente, sabia por ouvir dizer. Né? Mas, evidentemente, pela orientação que recebíamos com relação ao governador, lógico, estava explícito, né, que havia um acerto. Viemos saber mais tarde, e também aí, graças ao IPM, movido contra o jornal, que os grandes financiadores do jornal eram o BADEP, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado, na época era Codepar, uma coisa assim, pela Copel, Telepar, enfim, as grandes empresas de economia mista. É onde o Ney Braga carreava recursos.
mas não para a editora do Paraná, mas para a editora do Rio de Janeiro. O faturamento era feito através do Rio de Janeiro. Não passava pelo Tribunal de Contas aqui, porque o Tribunal de Contas, naquela época, não fiscalizava as contas das estatais hoje, né? Então, estava a salvo de qualquer identificação da origem desse dinheiro. Então, havia um acordo tácito. A política trabalhista da última hora era aquela que o ministro do Trabalho ditava. A gente seguia à risca o comportamento que vinha do Rio de Janeiro na época, né? Não, já estava em Brasília, né? Ministério do Trabalho. Quando eu fui para Paranaguá era importante, tinha importância política maior que tem hoje, porque era por onde se escoava a produção de café do Paraná, né? Que era a maior riqueza, onde representavam divisas, né? E havia um movimento desorganizado, mais de 20 sindicatos, não havia, né, uma unidade, né, de ação, de linguagem, nada. Então, a ideia era de que o jornal presente lá, como esteve presente lá, e muito bem presente, talvez fosse o órgão aglutinador, né? Daí surgiu o Fórum Sindical de Debates, dominado pelos bancários do Banco do Brasil, pelos estivadores do Abel de Lima, do Partido Comunista, e outros. Eram 22 sindicatos que acabaram quase que numa confederação, né, de sindicatos com o nome desse Fórum Sindical de Debates. A pretexto, né, de se discutir políticas trabalhistas, salariais, sindicais, se reunia semanalmente, eu não me lembro com que frequência. Então o jornal foi muito importante no movimento sindical de Paranaguá. Era leitura obrigatória. O jornal tinha uma vendagem, uma vendavuça inacreditável. Sabe? E levou para lá quase que a mesma filosofia de redação. Lá tinha também colunas populares, também tinha, mas na mesma edição que circulava no estado do Paraná. Tinha espaço para uma coluna social, tinha espaço para o movimento sindical. Então, o que aconteceu? O movimento sindical de Paranaguá passou a ter repercussão estadual. O jornal tem coisas que a gente precisa entender. Era um jornal de esquerda, um jornal identificado com o getulismo no primeiro momento, com o janguismo, né? Ele, ao mesmo tempo, tinha parceiros locais, como o governador Ney Braga, general Ney Braga. Tinha uma parceria com outro general que era o prefeito da cidade, Belém de Matos. Mas na primeira eleição do Ney Braga governador, a última hora não foi com o candidato do PTB, que era o Moro, Carlos Alberto Moro, o que criou uma espécie, né, como não é o nosso candidato. O candidato da última hora, declarado, explícito, confessado, era o Ivo Arzua, um engenheiro desconhecido,
né? E o jornal se pôs a campo para ajudar a elegê-lo, porque era o candidato de Braga. Um homem de direito, sabidamente, depois foi ser ministro de Agricultura do Costa e Silva, né? Mas esse jornal mítico que é a Última Hora escondia também esse lado, né, essa farsa, né, de ser também um jornal a serviço de outros interesses que só interessam, de outros interesses que Brasília ditava. Ney Braga percebeu num determinado momento, pela grande repercussão que o jornal tinha nacionalmente, que podia um dia, que ele sempre sonhou, a ser presidente da República. Com isso, não é, alimentava financeiramente o jornal cada vez mais e cada vez mais. Nós vamos entender depois por que o inquérito, esse IPM Última Hora. Num primeiro momento, não, mas tem até chegarmos lá, vamos chegar ainda em 61, na campanha da legalidade. A partir da campanha da legalidade, a Última Hora passou a ter um estreito relacionamento com uma parcela importante da oficialidade da 5ª Região Militar. A 5ª Região se dividiu quanto ao apoio, né, à volta de Jango, no espírito da campanha da legalidade, que o Machado, não me lembro o nome, desencadeou no Rio Grande do Sul. Então, parte da oficialidade era legalista. Certo? A Última Hora era o centro de encontro, de troca de informações com essa ala legalista do Exército. Tanto que era frequentada pelo general Rondon, que era o comandante da 5ª Região Militar, e por o coronel Carlos Cairoli, que era o chefe do Estado-Maior. Não havia comunicação direta pelos meios próprios entre o comando da 5ª Região Militar e o comando do 3º Exército em Porto Alegre, sob aquelas condições próprias de censura interna. Eles se alimentavam de informação diariamente. Ou o coronel Cairoli, ou um outro emissário, vinham se inteirar do que se passava no Rio Grande do Sul. Então, esse convívio com essa oficialidade identificada com a legalidade, com os legalistas do Brizola, criou um vínculo importante, muito importante. Quando chegou a Revolução, entre aspas, de 64, o que aconteceu? Muitos desses oficiais ainda estavam prestando serviços em Curitiba. É preciso ressaltar isso para mostrar o comportamento diferenciado dos militares em épocas distintas desses anos todos de ditadura. O primeiro momento foi, digamos assim, de cordialidade. Eles não tinham, os militares não tinham nenhuma estrutura, nenhuma experiência anterior, nem interrogatório, nem inteligência, né? O que eles sabiam era aquilo que todos nós sabíamos, quem eram os comunistas históricos, sempre os mesmos, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Sindicato dos Jornalistas, pressionado
pela direita, representado pelo Danilo Costa Cortes, pelo Vinícius Coelho, outro jornalista, o Enoque Lima Pereira, instigado ou por qualquer motivo, se prestaram a denunciar um grupo de jornalistas, pedindo que se averiguasse, né, essa atividade subversiva, comum, subversiva, né, desse jornalista. Eles dominaram, identificaram o que, do ponto de vista, seriam esses perigosos subversivos. A Assembleia Legislativa, liderada pelo Rubens Requião, da UDN, pressionou o comando a também que se abrisse um inquérito e que se apurasse os desmandos, enfim, essas coisas todas. O que foi feito em 2000, maio, sei lá, o período de 1964, tão logo a edição paranaense fechou. Fechou por um motivo lógico. A intervenção em São Paulo impedia que fosse impresso o jornal. Não foi por censura daqui. O jornal era, durante todo o período de abril, tinha que passar necessariamente pelo quartel-general antes de circular. Não era uma censura prévia, era uma censura com o jornal já impresso. O motorista que vinha de São Paulo passava por lá, submetia ao oficial do dia, que fazia a leitura, se consultava se precisava se consultar e liberava a edição. Não houve nenhum caso de apreensão das edições. Não conheço nenhum caso de censura prévia. Quando eu fui depor por ser responsável pelo jornal, né, pela primeira vez, o tratamento que eu recebi era por parte daqueles oficiais legalistas, era com uma pessoa, né, conhecida, amigável. O delegado do DOPS, Delegacia de Polícia Social, era o Miguel Zacarias. Ele foi me levar, ele tinha orientação de me prender. E me apresentar no quartel-general. Ele disse, Cícero, ele era meu amigo, ele disse, eu vou te levar, vou te entregar para o oficial de dia, porque eu temo que você sofra alguma agressão. Eu mesmo vou te entregar. Eu cheguei por volta, digamos, 9 horas da manhã, fiquei naquele pátio interno do quartel-general, aqui na Presidente Cavalcante. Das 9, digamos, às 8 horas da noite, em pé, sem almoçar, né? Sem ninguém vindo conversar comigo. Né? E depois, lá para cerca das 8 horas da noite, alguém veio, eu não sei se era um oficial de dia, enfim, alguém dizendo, pode ir embora que você está liberado. Bem, foi para casa. 2 horas da manhã, aparece na casa onde eu morava com a minha mãe, um sargento, o pessoal da polícia, do exército, né, todo aparamentado, tudo tal, me levando porque havia uma ordem de me levar de volta ao quartel-general. Cheguei lá, digamos, 3 horas da manhã. Lá pelas 9, fui ouvido pela primeira vez pelo coronel Carlos Taborda, que, na verdade, feita a identificação, quem é, quem não é, ele não sabia o que perguntar. Limitou-se a indagar se eu conhecia
o Agliberto, se eu conhecia Vieira Neto, se eu conhecia... Enfim, aqueles comunistas históricos, de carteirinha, visíveis, conhecidos, né? E não evoluiu. Eu não vi dentro que eu conhecia a todos, pelo fato de eu ser jornalista, conhecia todos eles. Não houve nenhuma tentativa, assim, de delação, de companheiros. Não, não houve. Era exclusivamente sobre aqueles comunistas históricos. Fui dispensado. Mas, a partir daí, uma frequência que depois foi se tornando maior, por qualquer motivo, a gente era chamado a depor. Ora no quartel-general, ora no Boqueirão, ora na intendência, por oficiais diferentes. Aí já as perguntas eram mais específicas, né? Aí eram sobre jornalistas, né? Me levando a depor se fulano era ou não era de esquerda, se era ou não era de direita, e a minha resposta permanente era: sei que se tratava e se trata de um democrata, de um homem, né, identificado com as causas democráticas. Não sei, nada além disso. Mas sempre houve uma cordialidade, sabe? A violência que depois a gente veio a tomar conhecimento foram mais para os anos de 68 para frente, né? Durante o tempo que eu fiquei fora das redações, que foi de 64 a 68, eu fiquei impedido de trabalhar em jornal. Os jornais não admitiam jornalistas que estivessem respondendo a processo. Isso nenhum jornal admitia, sabe? Por exemplo, lembranças da época, houve um decreto federal que mandava que se renovasse as carteiras de identidade. Por exemplo, eu, quando fui renovar a minha, não pude. Vinha saber, porque depois da nova carteira de identidade eu poderia ir a um país vizinho, né? Dispensava passaporte, podia me invadir. Mas nunca me ocorreu fazer isso. Mas fiquei sem carteira de identidade atualizada até quando ganhei o habeas corpus no Supremo, isso em 98 para 99. O jornal, esse IPM, na verdade, ele ganhou vulto ao momento que o Ney Braga deixou de ser governador para ser ministro da Agricultura do Castelo Branco. E, como na época se chamava, ele era um militar anfíbio, parte militar, parte civil, né? Era um nome palatável, possível de agradar, né? E ele percebeu que poderia ser o sucessor do Castelo Branco. O que aconteceu? Eles tentaram vinculá-lo à última hora. Então, recrudesceu. Agora, não mais nós querendo ouvir depoimentos sobre os Aglibertos da vida, nem sobre, mas sim sobre o relacionamento da última hora com o Ney Braga. Percebeu-se que os militares, os inquisitores, estavam mais preocupados em nos vincular ao Ney Braga, a vincular o jornal Última Hora a Ney Braga, né? Então, aí percebeu-se que havia internamente uma disputa pelo poder. O time do Geisel contra o time do Costa e Silva. Era claro, evidente,
né, que aí a pressão passou a ser maior. Tanto que no processo consta que eles queriam saber onde é que eles não chegaram a entender como é que o dinheiro chegava até a última hora. O mecanismo usado para bancar o custo da edição paranaense na última hora. Evidentemente que o Ney Braga também subsidiava, canalizava algum dinheiro para as outras edições da última hora, dentro daquele projeto que alimentava de um dia ser presidente da República. Eles não tiveram como provar esse vínculo econômico financeiro. E o processo foi amainando. Aí começou a série de depoimentos da auditoria de guerra, a denúncia de um promotor, Felipe Howe, devoto de Nossa Senhora de Salete. Ele orava durante as audiências, invocava a proteção da santa. Era um homem de extrema direita, né? Um louco. Tão louco que o auditor, não sei o primeiro nome dele, o Lobão, e os coronéis que integravam, os majores que integravam aquele grupo de jogadores, pediram a substituição dele. Porque ele era insano, na verdade. Eles não suportavam mais ouvir um cara rezar terço, né, aquela coisa toda. Mas ele também nunca se preparou para o ofício de acusador, né? Porque cuidava de soldados, transgressões, né, militares, pequenas. Mas quem formalizou a denúncia, aceitou a denúncia, eu não me lembro o nome dele, fez uma barbaridade também, né? Tamanha que a gente passou a ficar convencido que havia uma orientação para que houvesse um envolvimento direto do jornal nosso com o governo, já então ministro da Agricultura. A pressão era tamanha que... Pressão no sentido de querer vincular, de querer que a gente comprometesse. Perguntas as mais absurdas, né? Querendo que a gente comprometesse o Ney. Nem podíamos comprometer porque também não sabíamos. Sabíamos que havia acerto, mas como esse acerto se dava, como se dava essa compensação financeira, até que eles descobriram um repasse. Na época, o Paraná sofreu o que seria o flagelo do incêndio, e pegou uma região do Paraná, aqui na região do grande reflorestamento, de Trempo Borba, Rapoti, Ortigueira, né? Um incêndio que devastou grandes áreas de florestas, né, cultivadas. O Ney Braga mobilizou o país todo, campanha, né, em favor do Paraná, pegando fogo, sensibilizou o Brasil. Começaram a chegar doações, donativos, e a última hora alimentava, sabe? Horrorizava, né? Dava uma dimensão que não era realmente a que estava acontecendo. Ela teve repercussão nacional e internacional a ponto de o Papa ter feito uma doação em dinheiro. E esse dinheiro não foi aplicado, né? Suspeitou-se, e aí onde eles se apegaram, que parte desse dinheiro foi canalizado para a última hora.
Como foi canalizado, eu não tenho a mínima ideia. Mas quem administrava esse dinheiro era o secretário de comunicação, o secretário de imprensa do Ney, o Prunete. Ele devia receber o dinheiro em espécie, dinheiro vivo, não sei, não sei como isso. Enfim, isso queimou de alguma maneira as pretensões do Ney, sabe, lá na frente. Com a sucessão e entrada do grupo adversário do Ney, e antes disso, o Ney, né, cobrou que estava sendo perseguido, né, lá dos seus colegas militares, dos seus generais, do próprio lá o Costa Silva, não, Castelo Branco. E houve uma orientação para que desse uma maneirada, que aliviasse a carga sobre ele. E aí se encerra o que seria a perseguição aos jornalistas envolvidos no processo da última hora. Cada um cuidou da sua defesa. Eu, por exemplo, entrei com um habeas corpus do Superior Tribunal Militar. Fui o primeiro jornalista brasileiro a fazer, alegando que a Justiça Militar não era competente para me julgar, que era a ação privativa do Tribunal Superior, Supremo. Perdemos a ação. Esse caso, inclusive, mereceu uma chamada de destaque no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Fui o primeiro jornalista brasileiro a entrar com esse recurso e o primeiro a perdê-lo. Foi quando o Tribunal Superior Militar se declarou competente para julgar civis. E o processo rolou normalmente, tal. Enfim, como eram 25 indiciados, testemunhas, perícia, enfim, um processo. E já não havia mais interesse, porque o Ney não estava mais no foco. Não estava mais no foco. O que aconteceu com os jornalistas? Ficou muito claro a divisão. Os jornalistas que continuavam nas redações eram os identificados com os interventores do sindicato. O dono do jornal forte era o Aderbal Stresser, que era o dono do Diário do Paraná, que era o reduto da direita. Então, havia um policiamento muito grande por parte dos colegas sobre o que um fazia e o que o outro deixava de fazer. Era uma reserva de mercado, digamos, da direita, como os jornalistas, né, como de outras tendências. Então, se dificultou de todas as maneiras que exercêssemos a nossa atividade profissional. Sabe? Quando o processo se encerrou, na verdade, quando, numa tentativa, havia um precedente de alguém que já havia conseguido o trancamento de uma ação em algum estado, os nossos advogados foram pelo mesmo caminho e conseguiram do Supremo o trancamento do processo. E, havendo o trancamento do processo, as coisas voltaram. Né? Eu, por exemplo, voltei a trabalhar no jornal O Estado do Paraná. Né? Lógico, a censura que todo mundo fala. Aí a censura era prévia, mas não era a censura prévia a temas locais. Ao que me lembro, raramente tinha algum tema local. Era toda a censura vinha de atos nacionais,
sequestros, mudança de ministro, denúncias de tortura, né? E quando passou-se a censurar aqui mais diretamente, é com a implantação, foi a partir de 68, eu acho, com o emprego da tortura, da violência, né? Até então não se tinha notícia para ser censurada sobre isso. Eu não me lembro. Eu me lembro de alguns casos, do Edésio, que teve aqui, do Manfredini, um outro jornalista, principalmente aqueles que foram do movimento lá de Ibiúna, que tentaram depois repetir aqui, né, na chácara do Alemão, né, aquele acampamento de Ibiúna. Então, aí houve uma censura para que nada se abrigasse, nada se publicasse sobre esse movimento. Quando houve uma denúncia, não sei se Marighella, qual é o outro comandante? Lamarca estava aqui na Vale da Ribeira, sabe? Não sei se esteve. Também havia uma censura total para que não se noticiasse a presença do Lamarca na Serra do Mar, né, no território de São Paulo. Consta que, não sei, que em que ano, 68, 69, não sei se foi nesse tempo. Porque não se podia noticiar, Movimento dos 11, o Coronel Cardim, enfim, esses problemas, né, que todo mundo conhece. Nós não fizemos, não tivemos a chance, e apesar de torcer, para fazer o que fez o Estado de São Paulo, de publicar receitas, contos dos espaços censurados. Né? A gente torcia para que uma matéria fosse, né, para que a gente imediatamente colocasse alguma coisa do lugar dela. Não houve. Eu trabalhei em jornal no estado do Paraná até 71. Passado 2 anos, eu fui trabalhar no Diário do Paraná, fui editor, diretor da televisão. O engraçado é que, da condição de diretor responsável do jornal e responsável pelo jornalismo da televisão, do Grupo OM, eu era chamado ao quartel-general para pedir colaboração à Operação Bandeirantes, por exemplo. Eles pediam aos editores de jornais que colaborassem e explicassem à população do que se tratava, da luta contra o comunismo, que estava no auge da Guerra Fria. Né? Entende? Mas havia isso, de ser chamado, né, a ouvir apelo dessa natureza. Principalmente que a operação atuou mais na região de Apucarana, não me lembro que ano. Teve a repressão no Paraná se deu de maneira mais violenta no norte, né? E na região de Foz do Iguaçu. Né? Mas que atingisse o jornalista, eu não tenho notícia. Não tenho notícia. A única coisa que eu assisti de violência foi da DOPS, preso da DOPS. Um agente lá qualquer agrediu o Orlando Secom. Era um gráfico. Ele deu uns tapas no rosto dele e chamou de comunista nojento, com todos. É como ele se referiu a gente, né? Seu comunista. Mas assim, a agressão física, eu tive notícia que porque eu assisti. Né? E a tortura era essa mental, psicológica, de fazer a gente ir para um quartel e dentro desse quartel ficar algumas horas e depois ser dispensado.
É lógico, era intimidação. Mesmo porque não havia o que informar. Eu lembro que uma vez ganhei, um amigo meu, Amazonas Brasil, que tinha uma atividade no Partidão, fugiu para lá para o estado dele, Roraima, porque o pai era fazendeiro. Ele esteve em Manaus e me mandou um cartão postal. Abraços, meu e tal. Cordial. Esse cartão postal foi interceptado. E, em função dele, foi chamado ao quartel do Boqueirão para explicar, porque eles entendiam que ali havia uma mensagem. Né? Até provar que foi mais um dia, né? Mas, assim, pressão psicológica. E, realmente, era até crível que ele estivesse mandando alguma mensagem, mas se tivesse alguma mensagem a mandar. Mas era... Estou em Manaus, um abraço, saudades. Para você dar uma ideia de como havia esse tipo de... Me lembro uma vez da DOPS também, que o delegado, né? O delegado era já não era mais o Zacarias. Osias Alval? Não, Osias foi depois. Foi a Osias. Uma brincadeira de mau gosto, de mandar tirar a calça. Não sei muito porquê. Tira a calça. Mas assim, evidentemente que havia o terror. O terror do boca a boca. Olha, vai acontecer isso. Enfim, se vivia intranquilo, né, durante esses anos todos. No meu caso mais particular, a luta pela sobrevivência foi terrível. Porque eu tinha uma mãe, tinha 3 irmãos. Né? Com a morte do meu pai, assumia essa família, né? Assumia esse acervo. Né? Era uma luta. Então, como é que eu ganhava dinheiro? Como outros jornais, fazendo bico. O Orlando Secom era dono da editora Literotécnica. A editora Literotécnica era especializada em livros, edição de livros para terceiros e impressão de jornais. Então, quando o Secom tinha um jornal para ser diagramado, revisado, montado, editado, ele me chamava, né? E eu ia lá. Era próximo da minha casa, eu morava na Praça Rui Barbosa, e a dele era na Alferes Polo, era 2, 3 quadras. Eu ia lá e, né, fazer meu freela. Também, pelas minhas ligações com o Paranaguá, tive facilitado algumas coisas. Assim, facilitado em termos de pintou um serviço. Eu e Edésio Passo chegamos a fazer um jornal chamado Agora. Era um semanal, muito bonito, por sinal, sustentado pelos sindicatos. Fizemos lá uma meia dúzia de edições, sabe? Mas edições que culminou com a última, que foi uma dedicada ao Dia do Trabalho. Foi a derradeira. Fomos informados, né, que não havia mais possibilidade de receber qualquer recurso dos sindicatos. Porque começaram a pressionar. Né, e era de uma irregularidade que a gente tem que convir. Né. Eu e o Edésio montamos esse jornal, que na verdade era meu, mas o Edésio me ajudava a editá-lo. E todo o pessoal da Última Hora, os jornalistas que estavam disponíveis, participavam, escreviam, não é? Sem remuneração, sem nada.
De 70, eu casei, conheci a Carmen, minha mulher, lá no jornal, Estado do Paraná. Nos casamos, e não me lembro de nenhum evento espetacular. Lógico, a gente era informado que no Brasil a coisa era diferente. Né? Estou me lembrando de uma coisa que me parece ser importante. Em 61, na campanha da legalidade, a quinta região se dividiu. Tanto que o comandante, aqui nós somos sede de duas divisões, né? De uma brigada e uma divisão. Né? O comandante da quinta divisão, né, pegou o boné e saiu, para não obedecer às ordens emanadas do comando do Terceiro Exército. Assumiu, então, o general Rondon, que eu já me referi. O Ney Braga ficou numa situação, sabe, não sabia por onde depender, se adotava o discurso do Brizola, né, ou se ficava bem com a ala mais à direita, né, das tropas. Daí também essa animosidade a nós jornalistas da última hora e ao Ney. Tanto que, em 64, a primeira providência do quartel, do aquartelamento da Lapa, o comandante saiu de lá com seus tanques, caminhões e tudo, fez um desfile pelo centro de Curitiba e culminando no Palácio Iguaçu. Ostensivo. Né? Ostensivo. Assim, particularizar, finalizar, o jornal abrigava, evidentemente, os jornalistas indicados pelo partido. O caso do Milton Ivan, de outros, não convém, né, citar. Né? Prioritariamente, vou contar um episódio. O Milton Ivan já escreveu um livro, já foi ouvido aqui. O Milton Ivan era um tipo, você deve ter lembrança dele, um alemão, olhos azuis, tudo, ele se destacava. Né? Então, ele foi escalado pelo partido para fazer proselitismo da porta de fábrica. Então, o ponto dele era um caixote na frente dos tecidos Bangu, no Rio. E ele atraía as atenções para aquela figura bonita, né, do alemão, aquela coisa difícil. Né? Ele, depois de lá, foi deslocado para Klabin, aqui em Porto Alegre. Mas não era o que ele queria. Né? O prêmio, né, que ele pediu por todos esses anos, todas as coisas, era trabalhar na redação de um jornal, que era sua vocação e tudo. Foi trabalhar no O Dia. O Dia fechou, aí houve um apelo para que ele viesse para a última hora. De jeito rude dele, tudo. Mas uma grande pessoa, grande jornalista, vocacionado para a profissão. Né? Como você viu o golpe? Onde você estava exatamente no dia do golpe? Como você viu isso? Não, eu vou contar então um episódio que nós passamos a perceber mais do que ninguém que estava na iminência que alguma coisa aconteceria. Vou ter que contar um exemplo. Toda vez que o Jango Goulart passava pelo aeroporto Afonso Pena ou para fazer traslado de avião, mudar do jato presidencial para um avião menor, para se deslocar para algum lugar, alguém da última hora ia até ele. Normalmente alguém de nível, assim, hierárquico. No mês de março, no começo de março, isso é importante, a tua pergunta é importante. No mês de março de 64, porque o golpe foi no dia 31, antes do famoso comício, né,
lá da Reforma. O Jango estava vindo de Caçador em Santa Catarina e fez uma parada em Curitiba, em Afonso Pena, para pegar o seu avião presidencial, o seu Caravelle. E eu estava lá. Quando me identifiquei, que era da última hora, tudo, né? Não tinha ninguém. Ele disse assim, vamos conversar. Me conte, como é que você vê? O que você percebe? Eu disse, olha, presidente, não sei se o senhor já soube, se essa informação chegou até o senhor, o nosso jornal foi apedrejado. Um grupo de alunos do Colégio Santa Maria, liderado por um irmão marista, vinculado ao movimento, era um movimento, família, propriedade, sei lá como é que fizeram uma passeata de protesto que culminou na frente do jornal e, literalmente, acabaram com o jornal. Isso que a gente vê hoje aí, quebrar vidro, quebrar tudo, porque era tudo envidraçado, e a última hora funcionava no térreo desse prédio. Sabe? Esse prédio que tem aqui na frente estava em construção. Eles pegavam o material da construção e arremessavam contra o jornal. Aí, a madrugada, né, serenou, e eu pedindo ao chefe de polícia, que era o Lício Blei Vieira, que veio ser o meu primeiro juiz federal no Paraná. O secretário de segurança era o Ítalo Conte. Madrugada, eles pediram que eu fosse à Rua Barão do Rio Branco, que era a Secretaria de Segurança. Eu fui lá, estavam lá. Eles tinham ciência do que estava acontecendo, não mobilizaram, né, ninguém, né, para impedir o apedrejamento. Apesar de a gente, pelo telefone, insistentemente pedia garantias, afinal, tinha 10, 15 jornalistas, né, trabalhando. Né, mas nenhuma providência foi tomada. Aí, por sugestão do Ítalo Conte, pediu que eu formalizasse uma queixa. Eu disse, não, temos que conduzir, né? O senhor formaliza a queixa. Estava eu e o Maurício Fruit, que veio a ser prefeito de Curitiba. Ele estava trabalhando, era advogado, estava trabalhando porque fazia o plantão do esporte. Aí o Maurício disse, eu sou advogado, então eu faço. Aí, sei lá, um rabisco qualquer, né? Contei esse episódio para o Jango. O apedrejamento. Então, o apedrejamento, não tenho notícias. Mas essa ausência de garantias me preocupa. Por isso eu pergunto, eu insisto, como é que está o Ney nesse episódio? Eu disse, olha, eu acredito que o Ney está contra o senhor. Não é? Está contra o senhor. Ele disse, será? E tem me dado demonstrações não de lealdade, de cordialidade, de apoio às instituições. Eu disse, mas não creio. A culpa da segurança estava reunida, acompanhando todo o processo contra a última hora. Então não foi surpresa, estavam sabendo, estavam se passando tudo. Evidentemente que o Ney Braga deve ter orientado, deixa quebrar, né? Não vamos pôr a polícia militar. Né? Eu percebi que o Jango viajou preocupado. Eu tenho a impressão, visto assim, que ele estava muito mal informado do que realmente se passava no Paraná. Apesar de ter 2 ministros, que era o Amaury Silva, ministro do Trabalho, e tinha mais um outro ministro, o Léo de Almeida Neves, que era editor do Banco do Brasil, uma coisa assim, que era o influente, era o do convívio dele. Mas essas relações da última hora,
esquerda, direita, essas parcerias que a gente não consegue entender. Vou contar um episódio. Numa eleição para o Senado, 2 vagas para 2 senadores. Concorreram o Amaury Silva, pelo movimento de esquerda, PTB, essas coisas todas, e Adolfo de Oliveira Franco, da UDN, não é? Latifundiário, dono do banco comercial, o apoio, o consenso, que era melhor assim, porque, de outro lado, a gente estaria contribuindo para o acirramento, né? E o Jango não tem interesse que isso ocorra. Né? Então, mais uma campanha fizemos para um cara da UDN, que é o Adolfo de Oliveira Franco, e o Amaury Silva. Fizemos uma campanha contra o cara que a gente mais se identificava, que era do Partido Socialista. Não me lembro o nome. Enfim, uma figura de esquerda antiga. Não me lembro o nome agora. Fazer a campanha que havia interesse dessa associação. Cícero, mas você não respondeu onde que você estava no dia do golpe, como que você viu o golpe, tua experiência pessoal. Não, eu estava trabalhando. Fizemos o jornal normalmente, né? A manchete do jornal dia seguinte foi golpe derruba Jango, qualquer coisa assim. Né? Não me lembro bem. Foi uma sexta-feira, eu não me lembro, é o dia da semana. Normalmente, continuamos trabalhando normalmente. Eu estava trabalhando do dia 31 para o dia 1º. Eu não me lembro que dias da semana. Eu não me lembro. Lá nós trabalhávamos só os domingos, porque folgávamos ao sábado. Era um jornal que circulava de segunda a sábado. Lógico, a gente percebia que alguma coisa estava para acontecer. Os movimentos de São Paulo, aquelas grandes passeatas, né, era previsível, né, que alguma coisa estaria em vias de acontecer. Né. Mas, de outro lado, o pessoal de Brasília dava aquela segurança de que o Jango tinha tudo sob controle. Né. Ele tinha o Amaury Crua, que era o comandante de São Paulo. Enfim, ele estava, né, sob... Mas o golpe, lógico que foi uma surpresa, mas a gente também não tinha ideia da dimensão. Né? A gente entendeu que, naquele momento, o Jango estava sendo destituído, né, para dar lugar ao Mazili, né, que era o presidente, que, por sua vez, viria um novo presidente, ou de eleição direta ou indireta, e o processo democrático continuaria normalmente. Se deu conta que não era nada disso, não é? Quando começaram, surgiu o ato institucional 1, 2, 3, 4, 5. Mas entendemos, como já havíamos entendido, que em 61 a campanha da legalidade era uma campanha de tendências. Né? Em 61 nós estávamos na rua pela legalidade, em 64 eram outros que estavam na rua pela sua legalidade. Né? Nós nos víamos como inimigos. Né? Nós éramos hostilizados, né? Mas não encarávamos como próprio do enfrentamento, né? De ideias, de opinião. E como que você via o governo do Jango? Você simpatizava, apoiava? Não, o Jango, para nós, eu achava, honestamente, muito ousado, né, para essa virulência, né, estimulada pelo Brizola. Né. O risco não era o Jango.
se houvesse algum risco, né, de mudança abrupta, né, se daria via Brizola, não, nunca via Jango. Né. A gente estava mais antenado ao Brizola, né, porque a política nacional muda de cenário, é o mesmo agrupamento, são os mesmos personagens. Mas, né, não percebíamos mudanças muito grandes. Tanto que o Ney Braga, que era o nosso amigo de frequentar a redação, foi ser ministro. Então eles diziam, temos, né, alguém em casa. Saiu o Jango, mas em compensação temos o Ney, que é um dos nossos que acaba sendo presidente da República. Entende? Evidente, todo mundo. Quer dizer, só cedemos. Eu, principalmente, me dei conta da gravidade ao momento da edição das primeiras cassações. Aí, né, era visível que a ditadura estava já em pleno processo de implantação. O recrudescimento, né? Mas naquele momento, naquele exato momento, a gente imaginava que seria apenas uma alternância de poder. Né? As esquerdas sendo substituídas pelas direitas, num processo pacífico. Você cursou alguma universidade naquele período? Não. Eu comecei o jornalismo com 17 anos, com secundário. Né? Eu não fiz o curso de jornalismo. Né? Não tenho uma formação acadêmica. Né? Fiz jornal de bairro, fiz jornal de rua, participei ativamente de todos os movimentos, fazendo jornal, fazendo jornais de greve. Eu sou criador de um famoso símbolo de uma greve do que valeu termos sujados as mãos, era a minha mão passada a tinta em jornais, né, do que valeu sujar as mãos, porque o movimento havia pifado. Né, coisas dessa natureza, e muito mais próprias da idade, né, de qualquer. Como eu tive esse é um problema muito pessoal, eu não gostaria de. Eu tive um atrito familiar com meu pai, eu tinha 17 anos, e aquelas brigas, pai e filho. Eu disse, então eu vou embora. Ele disse assim, vá, mas vá agora. Assim, né? Então, interrompeu um ciclo da minha vida, iniciei outra. Fui para Maringá, interrompi. Mas eu tive uma atividade estudantil muito, me permite, da UPES, né, intensa. Ah, é? Nos anos 50? Conte um pouco. Não, mas era. Mas veja a UPES, quem comandava a UPES? Vamos lá. O Enéas Faria, o Adolfinho de Oliveira Franco, né? Os gurizos que a gente chamava do café Ouro Verde, né? A burguesia curitibana, né? Os meninos, né, que queriam fazer carreira política, né, tomaram conta já a UP, não, a UP tinha uma liderança, né, assim, mais, digamos, ideológica, ideolizada. Né? Mas a UPS era trampolim. Né? Era o clube dos meninos bem posicionados, né? Que promoviam seus bailes. Não é responsabilidade só. De promover greve, meia tarifa de ônibus, jogar bolinha de búrico para os cavalos caírem, né? Era de uma irresponsabilidade. Na verdade, era mais ou menos o que está acontecendo. Anteontem, eu vi a gravação de um áudio na Câmara, as mesmas caras. Quem está ali? Eu tenho a impressão que os 40 ocupantes chegaram à Câmara com seus automóveis. Eu acho que nenhum deles
já havia entrado em algum dia, alguma vez, em um ônibus. Eram os mesmos grupos, de uma classe média. Você tinha algum vínculo ou simpatia com o partido, movimento, alguma coisa? Veja como eu convivi com esse pessoal de esquerda. A gente tinha um convívio diário, muito íntimo, né? Muito próximo. A gente se frequentava. Desse pessoal da última hora, eram quase todos, ou todos, né? Identificados, né? Com os movimentos de esquerda. Né? Não, então, não é que havia uma simpatia. Você era levado, né, a se envolver com esses movimentos, com o discurso de esquerda, tudo. Só para também uma informação pessoal para você. Eu sou talvez o único, ou se não um dos únicos paranaenses que viu o Che Guevara. Entende? Por quê? Eu estava em Brasília, ele estava recebendo do Jânio Quadros a medalha do Cruzeiro do Sul, eu assisti a cerimônia. Eu vi. Eu vi, nós estávamos num chiqueirinho, né? E ele recebeu a medalha, né? Os cumprimentos todos, e se dirigiu ao chiqueirinho do jornalista para fazer aquelas declarações. Né? A comenda não é minha, é da pátria, dos povos livres, aquelas coisas assim. Né? Você se emocionou? Mas evidente, assim, lógico, passados os anos, na época a gente não dava muita importância para o gesto, né? Mas depois a gente vê. Eu convivi com o Coronel Cardim, pelo seguinte, eu vou contar, eu morava do lado do quartel aqui da Auditoria de Guerra. Nós dávamos abrigo, a minha mãe dava abrigo, porque minha mãe era gaúcha, daquelas terríveis, para a mulher e para uma filha do Cardim. Quando ele vinha, tinha que depor na coisa, e ela se deslocava aí, não sei de onde, né, para não ficar ali na exposta. Então, a minha mãe um dia levava ela para casa, lá para fazer suas refeições, enfim. Tal. Então, às vezes, esse convívio, né, isso é natural, também pela profissão. Né? Mas nada assim de excepcional, nada. De filiação. Os comunistas, tidos como comunistas, né? Digamos, cadastrados, filiados, né? Acho que não passava de uma meia dúzia, né? Ou 10, não tão poucos. Né? E também eles eram muito fechados, era um monopólio, a luta era deles, né? Nós éramos acessórios. Né? Tanto que a tendência de pessoal do nosso jornalismo é o Partido Socialista. Né? Eu não me lembro mais. Então, éramos quase todos. Veja que os comunistas, aqueles conhecidos, reconhecidos e assumidos, eram o maior advogado curitibano que o José Vieira Neto, né? O homem milionário. O empresário milionário, empreiteiro, construtor, Delcio Torres Galvão, era outro comunista, histórico. O Berek Krieger, dono de loja judeu. Né? Enfim, eram pessoas, digamos, da data curitibana. Né? Esses paradoxos, né, que a gente... Então, os comunistas, assim, o Rochinha, né, o Agliberto Azevedo, aqueles heróicos das aquarteladas do Luiz Carlos Prestes, né, os remanescentes, que aderiram depois do comunismo, né, os livreiros, de modo geral. Né, mas eram assim todos conhecidos. Eles próprios não havia aquela clandestinidade. Era muito... Eles conviviam com os da direita, tanto essa eleição emblemática que eu conto, de um lado o Amaury Silva e de outro do banqueiro Adolfo Pereira, dá a ideia de como era o convívio, não é, dessas forças ideológicas. Né?
Cícero, quer deixar uma mensagem final, algo significativo para você que você queira deixar? Não, eu acho que a memória pode ter falhado, né? Hoje eu estou com 74 anos. Algum episódio relevante eu posso ter minimizado ou esquecido, né? Mas, basicamente, eu queria que essa série de depoimentos trouxesse à verdade, à tona, algumas passagens que viraram míticas, né? Do que teria sido o golpe de 64. Tem muita ficção, tem muito pouca verdade. Os heróis não eram tão heróis e os bandidos não tão bandidos no meu período, né? Pós-64. Os jornalistas arrolados, não tenho notícia que nenhum tenha fraquejado. Até onde eu sei, todos continuam com a sua mesma postura, né? São pessoas sérias, corretas. E a oportunidade que vocês estão dando, acolhendo esses depoimentos, é que a verdade, às vezes, como ela é sabidamente ditada pelo quem faz a história, são os que estão no poder. Esse distanciamento no tempo também é útil e necessário para desmistificar algumas coisas. Eu posso falar até 1970 com segurança, com conhecimento de causa. Não posso falar do que aconteceu a partir de 70, porque aí passei a ser um mero cidadão, né, vivendo com as mesmas informações, né, que todos tinham acesso. Então é isso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária,
por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.